No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia, hoje é sexta-feira, dia 16 de julho de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor e muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, você que me acompanha no meu grupo de WhatsApp, recebe o mesmíssimo áudio que vem aqui para o YouTube, só que lá a gente disponibiliza em forma de áudio para você baixar e enviar o áudio para os irmãos da fé, para fortalecer e para aquele que está aprendendo um pouco mais da palavra. Ontem nós falávamos sobre o versículo que muitos utilizam para sustentar uma trindade, onde está escrito lá em João, capítulo 6, verso 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38, e aí o texto, como eu disse ontem, esse é um tema que a gente não vai resolver aqui em 5, 10 minutos, 15 minutos. Isso é tema para a gente falar numa palestra, num dia, num simpósio, falar abertamente, claramente, explicar pelas Escrituras, porque se você for olhar esse versículo com o olhar trinitariano, estaria faltando uma pessoa na narração desse texto todo. Nos versículos, você olhar, você vai ver que falta o Espírito Santo. Mas não é disso que o Senhor Jesus Cristo está falando. Ele não está falando de um Deus que ficou lá em cima e ele veio para cá. Não é disso que ele está falando. Ele diz, a vontade, aí ele explica no verso 39, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Então a vontade do Pai, segundo esse texto, olhando ele, analisando ele, rapidamente, como é comum, todo mundo lê, já entendeu tudo, pois é que o Pai, que Jesus não perca ninguém, e também a vontade do Pai é que ele ressuscite as pessoas no último dia. Então ele não desceu para fazer a vontade dele, ele veio para fazer isso aí. Só que em muitos momentos ele não esperou chegar ao último dia, ele saiu ressuscitando muitas pessoas, o filho da viúva de Naim, a filha de Lázaro, a filha de Jairo, o Lázaro, e saiu ressuscitando, né? O Lázaro foi acho que o maior milagre da ressurreição dos mortos antes da ressurreição dos últimos dias, o maior milagre é o de Lázaro, porque já estava em estado avançado de decomposição. E o Senhor Jesus deu brado com a sua poderosa voz e voltou. É algo extraordinário. Só vai acontecer algo mais extraordinário ainda na ressurreição dos últimos dias, quando a gente não tem mais nada, só tem osso, pó, e ele vai voltar do pó trazer todo mundo. Então é realmente muito interessante. Mas voltando aqui ao assunto, veja, e eu vou mostrar para você que o Senhor Jesus não está falando de duas vontades aí, que ele tem uma vontade diferente da do Pai. Ele diz aqui lá em João, vamos ler alguns versículos. João capítulo 4, um pouco antes, ele diz assim, disse-lhe Jesus, versículo 34 de João 4, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus fez a obra de Deus, vamos dizer assim, entendeu? Lá mais na frente, aí mesmo no Evangelho de João, diz assim, João 17, 24, Pai, a minha vontade, aí ele vai dizer qual é a vontade dele, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Que maravilha! Praticamente nesse versículo aqui, ele está explicando lá João 6,39, 38, o versículo, o texto base do tema que estamos abordando, começamos a falar ontem. Então aqui ele explica qual é a vontade dele. Então veja, a vontade do Pai, se a gente analisar ao pé da letra, então ele tem um Pai à parte, que tem a vontade de que não perca ninguém. E que ele vai ressuscitar no último dia. E a vontade dele
mais na frente, num outro diálogo, num outro assunto, ele diz, ele ora, lá na oração, poderosa oração de João 17, ele diz, Pai, a minha vontade, aí ele fala dele, olha aí, só que ele não veio fazer a vontade dele. Veja quão contraditório é para você agarrar nessas questões e ficar ali. Você entende? Ele diz, a minha vontade é que aonde eu estou estejam também comigo os que me destes. Então, a vontade do Pai é que ninguém se perca, que é a vontade dele, quer dizer, ele não veio para fazer a vontade dele, mas a vontade dele é essa. Então, quer dizer, Jesus tem como é que fala? Seria bipolar o Senhor? Porque praticamente está falando a mesma coisa aqui. Essa é que é a grande realidade. É bipolar? O Cristo que você serve é bipolar? Porque uma hora ele diz que não veio para fazer a vontade dele e orando ele fala, não, mas eu quero aqui que o que o Senhor me deu fica comigo. Então, quer dizer, primeiro ele diz que não há sincronismo entre a vontade dele e a do Pai, porque ele não veio para fazer a dele, veio para fazer a do Pai. Então veja que emaranhado, por isso que a gente fala de um simpósio, a gente vai para explicar. É interessante você estudar a Bíblia e ver que essas contradições aparentes, aí o cético, os gnósticos, né? A gente fala isso no livro que eu escrevi, um livro que Deus permitiu e com a ajuda de muitos irmãos eu consegui publicar. A gente explica essas questões porque essa é que é a grande realidade. A figura da contradição ela é muito necessária para a gente examinar essas questões e avaliar e buscar a Deus a revelação. Então vamos lá, vamos continuar. O Senhor Jesus Cristo, ele fala para os judeus, ele traz uma poderosa revelação que todo mundo conhece lá, que já estou careca de falar isso aqui, mas a gente lê João 10, capítulo 10, verso 30, ele diz, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um, a mesma pessoa. Quando ele fala isso, ele define de uma vez por todas para aquela audiência, aquelas pessoas que estavam ali diante dele, os judeus, principalmente os judeus, né? Os judeus raiz, monoteístas raízes mesmo ali, que ele e o Pai, que não há divisão. Não há a famosa divisão, ou melhor, a distinção. Não são pessoas distintas, mas um único Deus. Ele explica isso. E eles pegaram, diz a Bíblia, outra vez em pedras para o apedrejar. Ele falou, vocês vão querer me matar por quê? Ele ia matar. Eu digo no livro, ele ia morrer ali naquele momento. Se de fato ele não fosse o soberano, ele morreria ali naquela hora. Ele ia morrer se é um Tony de Souza da vida falando um negócio desse, primeiro que eu não poderia falar um negócio desse. Não poderia dizer isso. Mas se é qualquer um de nós, morreríamos ali apedrejados na hora. Então, o Senhor disse, eu e o Pai somos um. Então, o que isso tem a ver com o tema? O que isso tem a ver com o tema? É exatamente, você vai entender lá João 6, 38 e 39. Aí você começa a entender que ele está falando, ele não desceu para fazer, ele não é uma pessoa à parte do eterno. Você está entendendo? Ele não é, espero que eu consiga explicar aqui, o problema é encontrar palavras para passar a informação, porque a gente vai ficando velho, aí o raciocínio, entende? A idade vai chegando, ficando velho. Bom, então ele diz, eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, tudo que o Senhor Jesus falou, fez, estava alinhadíssimo com o que dizia Yahvé. Com o que falou Yahweh Tsevaot, como dizem, né? Oxe, olha, tô ficando fera no hebraico. Entendeu? Tudo o que ele disse estava alinhado com o que foi falado, com o que ele próprio disse nas Escrituras que ia ser feito. Não é, nunca foi, nunca será bipolar. Ele jamais poderia dizer uma coisa no Antigo Testamento que faria, que fazia. Ele jamais poderia ter usado profetas para falar que ia fazer, que ia realizar, que ia fazer tudo o que ele fez. E chegasse aqui, fizesse outra coisa diferente, fizesse outras coisas e saísse completamente fora de sintonia com o eterno, porque ele é. Antes que Abraão existisse, eu sou. Não havia em Cristo hipocrisia. Hipocrisia não havia.
Ele não poderia aqui fazer jogadas e fazer alianças políticas, não poderia se juntar com os religiosos, ele não poderia jamais violar os seus princípios, os seus mandamentos. Não era um ser humano qualquer, você está entendendo? Eu não vim para fazer a minha vontade, não era um ser humano ali cheio de ego, cheio de vontade, que tinha também o que querer. Era o próprio Deus. Pelas suas ações, se vocês não creem em mim, pelo que eu estou falando, creem pelo menos nas coisas que eu estou fazendo. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que ele diz, eu não desci do céu, eu não sou um outro ser humano com vontades próprias, com outra cabeça, com outros desejos, não sou um ser distinto, com outras vontades. Eu não posso violar as minhas palavras. Você está entendendo? Bendito, exaltado seja o nome do Senhor Jesus, o eterno Yeshua HaMashiach. E é claro que se você analisar as Escrituras, você vai ver que há um sincronismo exato. Não há, como diz lá no Rio, não tem palavra torta, não tem curva, e muito menos vontades. Então, eu não desci daqui para ser um ser independente, para ser outra. Eu não sou outra pessoa. Não espera ouvir de mim palavra que agradem vocês. Eu não vim aqui para fazer a vontade de vocês aqui. Eu não vim falar o que vocês querem ouvir. Eu não vim aqui dizer o que vocês querem ouvir. Eu não vim fazer o que vocês querem que eu faça. Por isso ele confrontou o sistema religioso todo da sua época. Você está entendendo? Ele foi de encontro, bateu de frente com o sistema religioso. Ele pegou a religiosidade e torceu. Ele foi de encontro a reinos, ele foi de encontro a todo um sistema terrível de pecado. Ele cravou o pecado na carne dele e levou para o madeiro e com isso nos deu a vitória para que todo aquele que crer. E por isso ele vai dizer no versículo 40, aí mesmo de João capítulo 6, verso 40, porquanto a vontade daquele que me enviou é que todo aquele que crê, todo aquele que vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Por isso que João vai dizer que o Filho nos deu esse entendimento. E no que é verdadeiro, isso estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é o verdadeiro porque ele trouxe a imagem real das coisas. O Jeová, o Yahvé, que ninguém podia ver, que ninguém podia chegar nem perto, esteve aqui, andou entre nós. Aleluia, bendito seja o nome do eterno, maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Paulo diz, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus, Atos 20, 27. E é por isso que Paulo vai dizer lá aos Efésios capítulo 5, verso 17, porquanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, Efésios 5, 17. O Senhor, que é Jesus Cristo, tem também a sua soberana vontade. E a vontade de Cristo é a vontade de Deus. Eu desejo a você um excelente final de semana. Agradeço o carinho da sua audiência, agradeço as suas orações, a sua amizade. Estamos aqui finalizando o nosso livro em áudio para disponibilizar o audiobook a todos vocês. Espero que esse trabalho que eu estou aqui há dias para tentar finalizar, problemas de acústica, imagina gravando passo uma moto, imagina gravando toca o celular, tem que parar para resolver alguma coisa. Então, assim, é um desafio gravar, mas nós estamos nesse objetivo de proclamar essa verdade, de anunciar essa mensagem. Porque de mentira, de religiosidade, nós estamos por aqui. O ser humano já está farto de mentira, de religiosidade. Nós temos que falar a verdade, temos que ser sinceros, temos que ensinar com clareza e com pureza de coração para que as pessoas cheguem ao entendimento da verdade. Conto com as suas orações, conto com o seu carinho, conto com a sua amizade e até semana que vem. Graça e paz. Minuto da Unicidade.